que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fé e crescendo. Tal acontece entre vós, e vejam o que vem agora. Vejam como é essa fé. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes. É assim que começa a construção que o Espírito Santo faz da fé no coração da pessoa. A fé vem pelo ouvir. Desde que ouvistes, é assim que a fé nasce. Deus quis que fosse assim. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso aconteceu na vida dos colossenses. Ele diz, desde o dia em que ouvistes, ele diz, e nós temos aqui então o início desse processo. Ninguém é salvo sem ouvir o Evangelho, ninguém é salvo pela ignorância, ninguém é salvo porque ouviu uma música qualquer, gospel, e ficou emocionado. Nada disso salva ninguém. A pessoa é salva quando ela ouve. E ouve o quê? A palavra da verdade. É assim que a pessoa é salva. Mas ele prossegue, desde o dia em que ouvistes, e vejam a sequência, ouvistes e entendestes. E aqui existe uma expressão interessante. Aqui, o verbo que aparece aqui, é o verbo epignosko, que era um verbo muito usado pela seita protognóstica daqueles dias. A palavra epignosko significa vocês conheceram, vocês entenderam plenamente a graça de Deus. Como então surge a fé? Como a fé nasce no coração de alguém? Primeiro, a pessoa ouve o Evangelho e em seguida ela entende plenamente, epignosko, ela entende plenamente a graça de Deus anunciada na verdade do Evangelho. É assim que a pessoa nasce de novo. Essa é a fé. A fé não é uma reação estática, uma reação mística, nada disso. Não é uma reação emocional. A fé é extremamente cerebral, intelectual. A pessoa entende. Ela entende. Ela ouve e ela entende plenamente a graça de Deus na verdade. E isso é um grande, é um imenso milagre. O apóstolo Paulo olha para os colossenses e ele diz, meu Deus, eu tenho que dar graças a Deus por vocês, porque eu vejo em vocês a fé. Como? Vocês ouviram acerca da graça verdadeira de Deus. Vocês ouviram acerca da verdade. E quando vocês ouviram, pasmem. Quando vocês ouviram, observem, isso é demais. Vocês entenderam plenamente essas coisas. Como isso aconteceu? Isso é um grande milagre. Vocês entenderam plenamente a graça de Deus. Isso não é algo normal? Isso não é algo comum? Isso é simplesmente sobrenatural. Por quê? Queridos, quando nós consideramos a condição humana, o que Paulo diz aqui, se nós olharmos o que Paulo diz aqui sob as lentes da antropologia bíblica e da amartiologia bíblica, nós vemos que isso aqui é simplesmente o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Ouvir sobre a graça de Deus no Evangelho e entender plenamente, epignosko. Queridos, não há milagre maior. Por que digo isso? Nós aprendemos na Bíblia, em Romanos 3,11, que a condição intelectual do homem é simplesmente, humanamente falando,
no que diz respeito às coisas espirituais, essa condição é simplesmente irremediável. Veja o Romanos 3,11. Romanos 3,11. Simples. Não há quem entenda. É um problema espiritual, não é um problema de QI. Você pode ter um QI imenso, enorme. A questão é espiritual. O texto diz: não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Há um bloqueio intelectual no homem no que diz respeito às coisas espirituais. Não há quem entenda. E Paulo olha para os colossenses e diz: vocês ouviram e entenderam plenamente. Isso não é normal. Isso é um milagre. Vocês em Colossos, pagãos, vivendo aí na Frígia, no mais tosco paganismo, pessoas ignorantes da verdade, e vocês ouviram de Epáfras essas coisas, e ouviram e entenderam plenamente. Eu dou graças a Deus por vocês, porque isso é um milagre gigantesco.